Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, vê só, hoje vamos falar sobre um tema muito bacana, muito importante, que é o agregado social. Mas isso é uma continuidade da aula anterior. Na aula anterior nós falamos sobre, vou colocar aqui no cantinho aqui para não atrapalhar, grupo social. E existe uma divergência das ideias entre grupos e agregados sociais. Então, antes até de eu explicar o que é um agregado social, que é a nossa temática da aula, vamos conversar um pouquinho sobre o que é grupo social, tá? O grupo social ele se caracteriza quando eu reúno duas ou mais pessoas e essa reunião de duas ou mais pessoas ela apresenta uma finalidade, um objetivo, uma perspectiva, uma visão. As pessoas estão interligadas com algum objetivo, seja essa ligação afetiva, como é a família, por exemplo, que é um exemplo de grupo social, ou com um viés ideológico, ou com uma finalidade, por exemplo, um grupo de um partido político, ou as pessoas que fazem parte de uma instituição religiosa. Então isso é uma visão secundária da socialização. Então, linkei um grupo de pessoas, essas pessoas estão interligadas dentro de uma finalidade, de um objetivo, de uma perspectiva, formamos um grupo social, ok? Diferente dos grupos sociais, os agregados sociais se caracterizam quando nós formamos um grupo de pessoas, anota aí, tá? É importante. Quando nós formamos um grupo de pessoas estando próximos fisicamente ou não, e a formação desse grupo de pessoas, nós não conseguimos, como um grupo social, criar esse link, ou seja, criar esse objetivo, essa finalidade, ou essa integração de socialização entre as pessoas. Então, quando eu formo um grupo de pessoas e nessa formação, sendo física ou não, ela não me dá meios sociais, ela não me dá requisitos, não me dá subsídios para que eu consiga definir uma ligação entre essas pessoas, nós denominamos os chamados agregados sociais, tá? Então, os agregados sociais, como eu já defini, se caracteriza por um grupo de pessoas, onde esse grupo de pessoas ele não apresenta uma ligação no qual eu posso definir como grupo social. Afinal, se esse grupo de pessoas conseguir esse tipo de ligação, ele deixa de ser um agregado social e se torna um grupo social, ok? Então essas definições elas são muito importantes, mas não deixa de ser um grupo de pessoas. Então quando eu falo de um grupo de pessoas formando os nossos agregados sociais, não podemos esquecer que eles não são organizados, ok? Ou seja, os grupos agregados sociais, eles não apresentam organização e eles não possuem, porque formam pessoas, eles não possuem uma hierarquia definida, ok? Então, muito importante, anote isso aí, tá, gente? É legal a gente sair anotando esses requisitos, porque a gente meio que identifica, a gente define o que é um agregado social, tá? Então, repetindo, o agregado social, ele se caracteriza por um grupo de pessoas onde a gente não pode criar um conceito, uma ligação, um viés ideológico, uma afetividade entre esses grupos. Então, eles não são organizados e não possuem uma hierarquia definida. Existem 3 tipos de agregados sociais, tá? Que é o público, a multidão e a massa. Eu vou explicar um por um com bastante tranquilidade e você vai ver que nós visualizamos a ideia de agregado social no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, de uma forma muito tranquila, muito cristalina, tá? O primeiro exemplo de agregado social é a multidão. Antes de falar do que é uma multidão, vamos voltar aqui só para aquela definição. Eu já falei, mas só para clarear nossas ideias. Grupo de pessoas que são interligadas, onde eu não apresento uma ligação entre elas, ok? Vamos lá, multidão. Como eu formo uma multidão? Formei um grupo de pessoas, na verdade não um grupo, eu formei um aglomerado, tá? Se eu formo um grupo é que eu já entro no conceito de interligação. Eu formei um aglomerado de pessoas, deixa eu colocar azul, porque fica diferente aqui do pretinho, aí você enxerga melhor, tá? Então eu formei um aglomerado de pessoas, ok? Onde
nesse aglomerado de pessoas, não existem normas, não existe uma organização social. Então, não existe normas nem organização social, tá? Então, formei um grupo de pessoas sem normas, sem organização social, formei uma multidão. Isso acontece como, professor? Vou dar um exemplo muito simples. Digamos que alguém se acidentou na avenida e do nada juntou um grupo de pessoas para analisar, entender, observar o que está acontecendo ali. Ou porque é curioso mesmo, né? Então, alguém se acidentou na avenida, juntou uma multidão. Muitas pessoas pararam para olhar. Ora, do ponto de vista social, a nossa análise é social. Do ponto de vista social, que link temos ali, além de um aglomerado de pessoas? Existe uma organização entre as pessoas? Existe uma hierarquia definida? Não. Então, é um exemplo clássico, simples, objetivo de multidão. Então, nós formamos multidões quando nós formamos um aglomerado de pessoas, e esse aglomerado de pessoas nós não conseguimos definir uma ligação, um conceito de grupo social entre as pessoas que estão ali. Então alguém se acidenta no trânsito junto à multidão ali, então aquilo ali formou um aglomerado de pessoas, não um grupo social, não um movimento social. Então esse aglomerado de pessoas a gente não define como nada. Talvez saia um bloco carnavalesco e do lado do bloco, ou por algum motivo, se deu uma multidão de pessoas ali. Ou seja, é um exemplo de uma multidão. Então, qualquer multidão, do ponto de vista da sociologia, ela não define como grupo social. Por quê? Dentro de uma multidão, eu não posso interligar, ou seja, formei uma multidão, eu não posso definir, eu não posso interligar como um grupo social. Ou seja, a partir do momento do ato que eu tenho muitas pessoas reunidas, essas pessoas formam um aglomerado social. E esse aglomerado, ele perde a definição de grupo social. Ou seja, não tenho como interligar essas pessoas, beleza? Então a multidão, ele é um exemplo de agregado social, porque quando eu formo uma multidão, eu formo um aglomerado de pessoas, e esse aglomerado de pessoas eu não consigo interligar como um grupo social. Um exemplo de alguém se acidentando no trânsito e um bando de curiosos ou pessoas que queiram ajudar, enfim. Ali eu formei um aglomerado de pessoas. Então é um exemplo clássico, objetivo, simples de uma multidão, ok? E o público, tio Marquinho? O público, ele é um agregado social? Sim, ele é um agregado social. Mas, tio Marquinho, o que é um público? Um público de teatro, um público de um jogo de futebol, né? Um público de um cinema. Esse público, nós afirmamos que ele gera uma integração ou uma interação, né? Ocasional. Uma interação ocasional. Tio Marquinho, e por que não é um grupo social? Vamos lá, deixa eu tentar explicar para vocês. Por que o público não é um grupo social? Vamos lá. Digamos que eu vou a um jogo de futebol, vou ao jogo do Náutico. Ao chegar lá nos aflitos, o campo alvirrubro, existem 20 mil pessoas. Eu posso afirmar que as 20 mil pessoas formam um grupo social? Tem alguma coisa que interliga entre elas? Você pode dizer, são todos náuticos. Não posso afirmar isso. Vai ter a torcida do time adversário, vão existir pessoas que vão ali para trabalhar, vão existir pessoas que vão fazer a segurança. Ou seja, não existe naquele público uma interação plena. Talvez eu tenha alguns contatos sociais entre os pequenos nichos, mas é um nicho, não é o grande, não é o macro. Então, aquele público, o público de maneira geral, as 20 mil pessoas que estavam ali, elas não caracterizam um grupo social, porque eu não tenho como interligá-las dentro de uma definição, de uma finalidade, um objetivo. Não posso dizer que todos são náuticos, ou que todos são antináuticos, ou que todos vão fazer segurança, ou que todos vão trabalhar. Então, como eu não posso fazer essa definição, eu digo assim, existem pequenos nichos ali dentro que interagem de forma primária, mas as 20 mil pessoas formam uma multidão, aliás, um público. Né? Por que não é uma multidão? Uma multidão é um aglomerado de pessoas. O público ele tem uma interação ocasional, ou seja, na multidão,
eu saio para a rua para ver alguma coisa, mas passou um curioso ali. E outra pessoa pode ir com a finalidade, mas gerou ali espontaneamente, teoricamente. Um público ele sai com um objetivo, que é assistir uma peça de teatro ou um jogo de futebol. Mas aquele público ali, aquelas 20 mil pessoas no estádio de futebol, por exemplo, eu não tenho como defini-las como que tem o mesmo objetivo, a mesma finalidade, a mesma perspectiva. Logo, eu não afirmo que é um grupo social. Então, o público gera uma interação ocasional, ou seja, as pessoas vão para ali, e ocasional porque são pequenos nichos de pessoas que talvez se conheçam que interagem, mas o grande público, as 20 mil pessoas em um estádio de futebol, por exemplo, não temos como defini-las como um grupo social, porque formei um grande público. Do ponto de vista da sociologia, não tem como definir um link entre as 20 mil pessoas, por exemplo, em um jogo de futebol, ok? Então, agregado social, repetindo para vocês, agregado social ocorre, o conceito, esse fenômeno da sociologia, quando forma um grupo de pessoas onde elas não definem, do ponto de vista de fenômenos sociais, um link, uma interligação entre as pessoas inseridas dentro daquele contexto, ok? Então eu tenho a multidão, eu tenho o público e eu tenho a massa. A grande diferença entre multidão, público e massa é que tanto na multidão quanto no público, ou seja, um aglomerado de pessoas que vão curiosas, que vão ver um acidente, ou 20 mil pessoas que vão ao jogo de futebol, e eu não consigo ver aquele volume de pessoas e linká-las como um grupo social, mas aqui existe uma multidão, existe um público que eles estão próximos do ponto de vista físico, né? Fisicamente eles estão próximos, ok? Então, tanto a multidão quanto o público, eles estão próximos fisicamente. No caso da massa ou das massas, a massa, eles não estão próximos fisicamente, ok? E eu vou repetindo, agregado social se caracteriza quando eu junto um grupo de pessoas estando próximos fisicamente ou não, e essa proximidade, ela não nos dá requisitos, não nos dá subsídios para caracterizá-los como um grupo social, ok? Bom, o que é a massa? A massa, eu vou colocar uma frase aqui que você vai entender, uma palavrinha, nem uma frase, uma palavrinha só você vai entender. É um grupo de telespectadores. Telespectadores. Então, um grupo de telespectadores forma uma massa. Por exemplo, 50 milhões de pessoas assistiram a um programa de TV, ou seja, 50 milhões de pessoas estão assistindo um programa específico de TV no mesmo horário, com o mesmo viés, com a mesma finalidade. Bem, 50 milhões de pessoas estão assistindo um programa de TV no mesmo horário, todas sentadas olhando para aquela televisão. Estão próximas fisicamente? Não estão. Mas por que um agregado social? Estão linkadas com o mesmo ponto. Interligadas. Tio Marquinho, tenho como definir essas 50 milhões de pessoas que estão assistindo um programa de TV no mesmo horário, sentadas olhando para aquela tela, como um grupo social? Não tenho. Por N motivos. Por N motivos. Eu não tenho como caracterizá-las pelo mesmo link ideológico, eu não tenho caracterizá-las como o mesmo link de afetividade. Então, se eu não tenho como caracterizá-las, ou seja, interligá-las com afetividade, ou dentro de uma finalidade, ou dentro de uma perspectiva ideológica, eu não formo um grupo social, eu formo um agregado social, mesmo eles não estando próximos fisicamente, ok? Então, um grupo de pessoas que assistem um programa de TV ao mesmo horário formam um agregado social, mesmo eles não estando próximos fisicamente. Ok? Então é muito importante a gente saber essa diferença entre grupos e agregados sociais e principalmente a definição dos agregados sociais, tá?
Gente, é muito importante mesmo, tá? E dentro dos fenômenos que ocorrem dentro da sociologia, esses exemplos aqui, eles fazem muito, mas muito mesmo parte do nosso cotidiano, não é verdade? Então, nos deparamos com públicos, com multidões e com massa. Talvez o conceito de público, dentro dessa visão que nós tínhamos, 20 mil pessoas no estádio de futebol, 1.500 pessoas numa peça teatral, não é? Pessoas se aglomerando em filas para assistir um filme hollywoodiano, por exemplo. Talvez essas perspectivas, diante de todo esse contexto social, diante de todo esse fenômeno social que ocorre, ele venha a passar por mudanças. E é muito importante a gente ter essa visão, porque nós que estudamos e analisamos a sociedade, e do ponto de vista científico, como é a sociologia, ela está muito atenta a esses fenômenos que ocorrem. Beleza, galera? Tchau, tchau. Fiquem na paz. E qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Valeu!